Vamos lá, pessoal, falar do Fabrício Bruno? Né? A galera gosta, o pessoal quer saber do Fabrício Bruno, então vamos lá. O Cruzeiro encaminha a contratação de Fabrício Bruno, do Flamengo. Depois de não renovar com o Davi Luiz, o Flamengo está perto de perder mais um zagueiro para 2025. Afinal, o Cruzeiro subiu a proposta e encaminhou a contratação de Fabrício Bruno. A expectativa é que o negócio seja concretizado, inclusive, ainda nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro. De acordo com o jornalista Mauro César Pereira, as conversas entre Flamengo e Cruzeiro estão muito avançadas, restando apenas um ponto. O Cruzeiro quer pagar 6 milhões de euros ao Flamengo por Fabrício Bruno, ou seja, aproximadamente 38 milhões de reais. Contudo, os dois clubes ainda discutem com quanto por cento cada um ficará com o zagueiro. Na primeira proposta do Cruzeiro, os 5 milhões de euros, na primeira proposta do Cruzeiro de 5 milhões de euros, a ideia era que o time mineiro ficasse com 50% do jogador, tá? E existe ainda a possibilidade de o novo time do Gabigol ficar com 60% do Fabrício, após subir a oferta para 6 milhões. Ou seja, a primeira proposta do Cruzeiro pelo Fabrício Bruno era de 5 milhões de euros por 50% do Fabrício Bruno. Porém, agora, o Cruzeiro aumentou a proposta e essa nova oferta é de 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos de Fabrício Bruno. Zagueiro que vai completar 29 anos agora, em fevereiro, tá? Então a gente já pode dizer, zagueiro de 29 anos. E aí o Flamengo ele pode arrecadar 5 milhões de... o Flamengo pode arrecadar 38 milhões de reais, 6 milhões de euros, mais 1 milhão de metas, 1 milhão de euros em metas, tá certo? Então fica aí essa possibilidade da negociação. Só para amarrar, que eu acho que perdão, galera, eu acho que até baguncei um pouco a informação. Olha só, repetindo, tá? Repetindo pra gente deixar bem amarradinho. Me perdoem, mas é começo de ano, tá? Tô até bebendo uma aguinha. Pra poder dar uma ajeitada na voz. A primeira proposta do Cruzeiro por Fabrício Bruno foi de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do zagueiro. O Flamengo recusou essa oferta. Agora, o Cruzeiro vai oferecer 6 milhões de euros por 60%. Ou seja, 1 milhão de euros para cada 10% do Fabrício Bruno, vamos dizer assim. Além disso, além desses 6 milhões de euros por 60%, o Cruzeiro também está disposto a pagar mais 1 milhão de euros em metas de atuação, de minutagem, enfim. Essas metas que a gente sabe que são fáceis de bater para um jogador como o Fabrício Bruno, jogador saudável, que está sempre na ativa, né? Inclusive, a vontade do Fabrício Bruno é de se transferir para o Cruzeiro. O Fabrício Bruno topa. Tanto que o Fabrício Bruno vem conversando com o empresário dele, o André Cury, e o André Cury pediu, foi o próprio empresário do Fabrício Bruno quem pediu para o Cruzeiro, dizendo assim, olha, se vocês aumentarem um pouquinho a proposta, eu consigo negociar melhor com o Flamengo. Então, é uma negociação que o jogador tem o desejo de jogar no Cruzeiro e o Cruzeiro está disposto a contratar o Fabrício Bruno, a abrir o cofre pelo Fabrício Bruno, tá? É uma negociação que até o Fernando Diniz, o técnico do Cruzeiro, topa insistir, pediu para o Cruzeiro insistir na contratação. Por quê? O Fernando Diniz entende que o Fabrício Bruno ele tem uma saída de bola interessante, que seria um jogador fundamental para o estilo de jogo dele. Olha só, seguindo aqui na questão financeira, ainda de acordo com Mauro César Pereira, caso o negócio se concretize, a primeira parcela dos 6 milhões de euros será paga ainda em 2025, com as outras duas sendo pagas em 2026 e também em 2027. Fabrício Bruno tem 28 anos, completa 29 no mês que vem, e pela idade, a diretoria do Flamengo entende que os valores são positivos, tá certo? Então, fica essa a informação sobre Fabrício Bruno. Vale lembrar que em 2024 o Flamengo ficou perto de vender o Fabrício Bruno após ofertas da Europa. O West Ham da Inglaterra ofereceu 15 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos e o Rennes ofereceu 14 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos. Ou seja, depois de recusar
o West Ham e também o Rennes, o Fabrício Bruno está inclinado a jogar no Cruzeiro. Ou seja, neste momento, o Fabrício Bruno está... Neste momento, dia 6 de janeiro, segunda-feira, o Fabrício Bruno está mais próximo do Cruzeiro do que do Flamengo.